E aí, você se considera um cara sortudo? Daqueles que ganham sorteios ou acertam pequenas probabilidades ou ainda que sobrevivam à beira de desastres? Não importa a sua resposta, eu tenho 99% de certeza que você não é tão sortudo quanto as pessoas que irei mostrar aqui hoje. Porque hoje nós vamos ver as pessoas mais sortudas do mundo. Introdução, hein? Eu que fiz. Mas bora lá, vamos ver gente sortuda. Número 1, Bill Morgan. Bill Morgan foi considerado morto durante 14 minutos e até a sua família já tinha desistido dele. Acharam que ele foi de F. E aí, após 12 dias em coma, do nada ele acordou. E aí todo mundo, meu Deus, ele acordou. E aí, pra comemorar, ele comprou um bilhete de loteria que chamava Scratch, lá nos Estados Unidos. E aí, quando ele raspou o bilhete, ele ganhou um carro no valor de 17 mil dólares. Que é um carro bem bacana pra quem mora nos Estados Unidos, ainda mais nessa época, que eu não sei se era muito tempo atrás, mas 17 mil dólares hoje em dia já compra, tipo, isso aqui. Ele passou à beira da morte, raspou o bilhete. Mas calma, ainda não está tão sortudo. Pra estar nessa lista, tem que ser bem sortudo. O noticiário viu a notícia e quis fazer uma reportagem sobre isso, porque o cara passou à beira da meada, foi lá e ainda conseguiu ganhar na loteria. Olha só o trovão aqui, fortíssimo. E conseguiu ganhar na loteria. Então, pra poder fazer a reportagem, o pessoal quis fazer uma simulação dos atos que aconteceram. Então pediu para que ele raspasse um bilhete novamente, um bilhete aleatório que ele comprasse, só para poder colocar na gravação e ficar um pouco mais dinâmico. Na hora que ele raspou o bilhete, ele ganhou 250 mil dólares. Meu Deus. Exatamente, produção. Então pense bem, você passa à beira da morte, fica 14 minutos em coma, tipo assim, dado como morto, 12 dias em coma, a família já desistiu de você, você acorda, joga na loteria e ganha um carro. Pô! Aí quer fazer uma reportagem sobre você, aí você vai raspar só pra poder mostrar, não, eu fiz mais ou menos assim, peguei aqui, eu... 250 mil, meu amigo, 250 mil dólares é muito dinheiro. Conversão direta dá mais de R$1 milhão. Então, tinha que estar aqui nessa lista, né? Vamos pro próximo. Número 2, Edwin E. Robbins. Esse senhorzinho, eu falo senhor porque ele é um senhor de idade mesmo, né? Esse senhorzinho e cego estava numa boa, no meio de uma trovoada procurando a sua galinha de estimação com sua bengalinha de alumínio. Ele resolveu procurar a sua galinha, pá, cego, surdo só, quando do nada um raio o atingiu e o deixou desacordado por cerca de 20 minutos, segundo ele. E aí ele pegou e depois que ele recuperou a consciência, ele levantou, desistiu da galinha, deixou ela lá, sei lá o que essa galinha virou da vida dela, e foi pra casa pra poder tirar um cochilo merecido, né? Porque, pô, o cara é atingido por um raio, ficou 20 minutos no chão, tava ali eletrizante, por assim dizer. E aí, do nada, ele conseguiu levantar, pô, muito bem merecido. Foi dormir. Aí você fala, não, ele é sortudo porque sobreviveu a um raio? Não, ele é sortudo pelo que aconteceu depois. Quando ele acordou de manhã cedo, ele percebeu que ele conseguia ver e ouvir novamente. Então, um raio atingido nele, na cabecinha, assim, pegado pela a bengala de alumínio dele, fez ele voltar a ver e ouvir. E esse eu acho que é o único caso que a gente viu isso na face da Terra, que um raio fez alguma coisa parecida. Então, que incrível. Você que é cego e vê meus vídeos? Você que é... Enfim, você que tem alguma deficiência física e acaba vendo meus vídeos, não tente sair numa trovoada, porque provavelmente isso não vai acontecer com você. É uma parada de muita sorte. Consiga, você não sabe. Consegue como, velho? Eu nunca vi ninguém que levou um raio e sobreviveu. O cara leva um raio e volta a enxergar. E eu vi. Mas ele era cego? Sim, cego e surdo. Então, ele conseguiu voltar, mas os outros que levaram um raio assim na cabeça? F. Americanos. Acho que não. Eu queria levar um raio, já que eu virei imortal. Meu Deus. Vamos pro próximo. Número 3, Tsutomu Yamaguchi. Acho que é assim que fala. Esse foi o único cara que conseguiu sobreviver a 2 explosões nucleares. Sim. Como é que foi a história? Veja bem. Esse cara aqui, ele é um cara de muito azar que caracteriza com muita sorte. Eu só vou falar azar ou sorte, enfim. Você vai ver a história. Esse cara estava numa viagem de negócios numa cidadezinha chamada Hiroshima. E aí, beleza, eu vou ali resolver um negócio da minha empresa, pá, relações internacionais. Quando do nada ele vê uma luz forte vindo lá de cima, ele fala, meu Deus! E a apenas 3 quilômetros. Ele estava a apenas 3 quilômetros de distância da bomba quando caiu. E ele foi assim... Ele não foi dilacerado, porque ele estava numa região ali onde tinha mais chumbo, né? E aí conseguiu cancelar um pouco a explosão, mas ainda assim ele ficou ferido. E ele foi encaminhado, né, pro hospital, tá? A pessoa tratou as feridas dele. 3 dias depois ele conseguiu se recuperar e ele foi pra casa pra poder encontrar a mulher dele. Onde é a casa dele? Nagasaki. E aí é onde a coisa melhora, né? Porque 3 dias depois, após sair do hospital e ir pra casa pra encontrar a mulher dele, quando ele chega lá, ele revolta e vê aquele raio de luz grande vindo do céu. Ele fala, meu Deus! Mas dessa vez ele tava mais longe.
E por ele estar mais longe foi o que o fez sobreviver. Esse senhor viveu muito tempo, apesar de ter sido exposto à radiação, essas coisas e tal. Ele viveu até os 93 anos de idade e estava vivo até 2010. Sorte ou azar, o cara estava no lugar errado, na hora errada. E quase foi de base, mas não foi porque ele tem muita sorte. Na verdade, no lugar certo, na hora certa, né? É, né? Porque ele não morreu, né? Ele podia ter sido virado. Exatamente. Vamos pro próximo. Número 4, Nichiren. Nichiren foi um cara, vivia lá no Japão, na boa. E teve uma certa influência na cultura do budismo lá no Japão. Ele começou a disseminar o budismo pra galera. Só que o Japão é um lugar muito fechado, entendeu? E o pessoal não gostou muito disso. Se nosso mano JC tentou passar uma religião maneira lá em Roma e também foi... Imagina só o que aconteceria no Japão, né? A galera não gostou muito dele tá falando do budismo, pá, falou, ó, vamos cortar você, ó, americana, não sei. E aí o que aconteceu? Vamos falar, vamos botar em Americanas. Nesse momento que ele foi sentenciado à morte, por decapitar, você sabe o que eu tô falando? Aconteceu uma coisa quase que inacreditável. O cara que ia cortar ele pegou e foi empunhar a espada pra cortar. E aí na hora que ele empunhou a espada, caiu um raio na espada que fritou o cara que ia fazer isso com o Nichiren. Nesse momento, todo mundo começou a olhar pra ele de uma forma estranha. Falou, rapaz, o negócio aqui tá... Agora ele tá ignorando o negócio aqui, né? E aí, ninguém mais quis mexer com ele. Ah, não vamos mandar ele de F, não. Americanas, nada. O negócio aqui é complicado. Então todo mundo ficou com medo dele e ele não foi mais de F por conta desse fenômeno da natureza. Quem salvou ele? Os budistas, será? O Buda, não sei, O cara. Buda. É um negócio complicado. Apesar disso, galera, ele acabou sendo exilado do Japão, né? No caso, foi mandado pra fora. Ele não pôde mais voltar pro Japão até o final da vida dele, mas foi considerado um herói. Uma galera vê ele como herói e tal. Perguntou assim, falou, o budismo no Japão? Nichiren, Deus do trovão. Legal, né? Legal, eu gostei. Gostou também? Então deixa o like e se inscreve no canal. Vamos pro próximo. Número 5, Lena Paulson. Lena Paulson, de nome laelizado, é uma sueca que em 1995 ganhou um anel cravejado de diamantes, de ouro e tal. Muito lindo o anel dela. E o que acontece? Um dia, não sei o que ela tava fazendo dentro de casa, ela resolveu tirar esse anel pra alguma coisa e sem querer deixou o anel cair no jardim. Ela procurou esse anel durante dias e semanas e não encontrou o anel de jeito nenhum. Aí ela aceitou, perdeu o anel tão querido da vida dela. O que acontece é que anos depois, em 2012, quando ela estava colhendo cenouras no seu quintal, ela percebeu uma coisa estranha numa cenoura que ela estava colhendo. Ela viu que em volta da cenoura estava o anel dela. Aparentemente o anel deve ter caído pra debaixo da terra e quando ela plantou uma cenoura, a raiz da cenoura, né, por sorte, acabou voltando do anel e puxou de lá de baixo até em cima. E isso é bem legal, né? Bem bonito assim e muita sorte, né? Porque você jogar uma sementezinha, não sei se planta cenoura com semente ou com a negócio. Mas enfim, ainda que seja só colocando assim, como é que ela vai saber? O lugar certinho de entrar no anel. Eu nunca mais ia comer a cenoura. Mano, é uma coisa muito especial, produção. É a Pensa natureza. aí, pensa aí. O seu marido lhe dá um anel lindo, você tira, perde ele e você vai se sentir mal, cara. Lógico. Mas a cenoura salvou seu dia. Enfim, vamos pro próximo. Número 6, Virginia Fike. Essa aqui é uma história também um tanto quanto bonita e maneira. Ela tinha um costume de fazer um jogo de loteria sempre com os mesmos números, sendo a primeira sequência a idade dos pais dela no ano em que se casaram e a segunda sequência no ano que os pais se casaram. Beleza, ela sempre fazia isso. Um certo dia, sem querer, no ano de 2012, ela acabou marcando 2 bilhetes iguais, por engano. Ela sempre fazia esse mesmo jogo, mas fazia outros, ó. Mas ela sempre fazia esse mesmo jogo e sem querer ela marcou 2 bilhetes iguais e foi fazer o jogo. Quando ela viu, 2 bilhetes iguais. Mas a sorte é que ela ganhou nos dois, porque o número que deu, né, e tal, ela acabou ganhando $2 milhões, $1 milhão em cada bilhete. E aí ela foi lá e sacou com 2 bilhetes. É tipo você fazer 2 jogos da Mega Sena iguais e você ter tanta certeza que vai ganhar que você vai com os 2 jogos e falar, eu quero me dar aqui metade, me dar aqui metade. Ou então pra presentear um amigo, né, você fala, ó, fulano, eu tomo aqui, ó, tantos milhões pra você. Isso é bem legal, né, você fazer 2 jogos iguais, tá? É muita certeza. Tipo, foi dividido o prêmio pra ela e pra ela? Sim. Que legal. É como ela fez 2 jogos iguais, ganhou e aí foi dividido pra ela mesma, porque ela fez os 2 jogos. Legal, né? Ai, que chique. É o cúmulo da certeza, fazer 2 jogos de Muito. loteria Muito sortuda. e ganhar. Isso é bem maneiro. Mas o próximo, cara, é o maior de todos. Esse aí é... Enfim, bora ver ele. Vamos pro próximo. Número 7, e o último dessa lista aqui, é o Frane Seller. Esse é um mito. O cara mais sortudo e azarento do mundo inteiro. Ele não passou pela morte e sobreviveu por 1, por 2, 3, 4 ou 5 vezes. Ele passou por 7 vezes na morte. Eu vou até pegar uma colinha aqui porque a história é um pouquinho longa, mas esse cara é um mito. O primeiro combate dele foi em 1962, em que ele estava num trem e o trem acabou saindo dos trilhos e caiu em um rio de gelo. Jogou com tudo lá e tal, mas por sorte ele conseguiu sobreviver porque ele pulou do trem a tempo. E aí ficou safe pra ele. Acho que ele só, tipo assim, machucou a perna e ralou o braço. De boa. 3 anos depois disso, ou seja, em 1966, ele estava num ônibus, estava parece numa excursão,
E esse ônibus acabou também capotando e caindo no rio. Ele, por sorte, ele e mais 4 pessoas conseguiram sair nadando desse ônibus e ele só ficou com alguns arranhões e algumas contusões mesmo, alguns cortezinhos, mas ficou tudo safe pra ele, segunda vez. E aí, beleza. Aí 2 anos depois, né, sempre um intervalo de tempo de alguns anos, né, começou 3, agora já é 2 anos depois, ele tava uma boa, dominguinho de manhã, pá, e resolveu ensinar o seu filho a atirar. Os pais lá nos Estados Unidos têm esse costume, né? Ah, filhão, tá na idade de, dar aquele tomando tiro, hein? Ah, os Estados Unidos, sabe como é que é, né? Aí o cara falou, foi lá ensinar e sem querer, mano, ele acabou mexendo na arma assim, acho que deixou ela cair, provavelmente, né? Porque ele fala que foi um acidente com a arma. Ele provavelmente deixou ela cair, caiu, olha o pica-pau. Deixou ela cair, aí ela caiu embucada pra cá, caiu, pá! Atirou aonde? No cérebro do dragão do cara, né, mano? Os testículos. E aí, assim, Frayne sobreviveu. Embora suas bolas, não. É muito triste esse negócio aí. O cara já ficou 2 anos depois, ele foi impossibilitado de fazer filhos. Cancelou todos os CPFs que ele poderia gerar depois disso. Mas você acha que acabou por aí? Tem mais. Aí, em 1973, ele estava numa boa, viajando com seu carro. Aí, sem querer, ele teve um acidente na estrada e acabou capotando o carro. E o carro acabou pegando fogo. E foi muito feio. Acho que o carro chegou até a explodir. Mas, por sorte, ele conseguiu sair dos escombros com apenas uma perna quebrada. E não foi a mesma perna que ele quebrou anteriormente, tá? Foi outra perna. Então, bem de boa. Ele botou um injeção ali, pá, e ficou safe. Aí, beleza. Ele teve uma paz durante alguns aninhos. Tipo, papo de 20 anos depois. 22 anos depois, em 1995, o cara foi atingido por um ônibus na cidade de Zagreb, mas apenas sofreu lesões menores. Porém, a sua dança com azar voltou a acontecer. E um ano mais tarde, ele conseguiu escapar de um acidente que ia acontecer diretamente com o caminhão das Nações Unidas. Ele tava, tipo assim, fazendo uma ultrapassagem, ia bater de frente com o caminhão e, por sorte, conseguiu desviar no último momento do caminhão para onde ele tava indo. E bom, depois de uma vida inteira de sofrimento, de quase IDF, assim, Americanas passou do lado dele e falou, vou levar. Se ele levantasse a mão pro céu, Deus puxava, tava embora. O cara tava no fio da meada, assim, ó, do ladinho, vai embora. Mas não foi. Aí, em 1999, ele estava numa viagem de avião. Nessa viagem de avião, o avião acabou sofrendo algumas falhas internas, teve que fazer um pouso de emergência e ia cair com tudo. Então o pessoal já tava todo mundo aceitando que ia todo mundo de F. Por quê? Porque ia cair direto, mano. Ia cair direto e acabou. Então, muita gente, quando acontece coisas assim, prefere se jogar, entendeu? Porque a ansiedade de cair com o avião com tudo no chão é muito grande. E foi o que o nosso amigo Frank fez. Ele se jogou. Mas, para sorte de alguns, azar para outros, Frank, na tentativa de saber que já ia de F, acabou caindo diretamente no celeiro, numa pilha de feno, assim. Uma pilha de feno. Não, é sensacional. É sensacional. O cara vive num desenho animado. Não tem condições. Depois de ter passado por tudo isso aí, ele falou, tem um cara lá por cima, o cara lá de cima gosta de mim, hein? O cara bota a mão assim, né? Acho que assim, o pessoal sentiu pena dele. Acho que os anjos lá do céu, alguém sentiu pena dele. E quem não sentiria depois de passar tudo isso, né, meu amigo? Em 2003, 2 dias depois que ele fez 73 anos, ele ganhou $1.100.000 na Loteria Nacional da Croácia. O que é muito dinheiro, velho. $250.000 é muito dinheiro, $1.100.000 é muito dinheiro. É tipo 5 milhões de reais, cara, é muito dinheiro. Então, assim, mais do que merecido, né? 73 anos de idade. Eu acho que ele não vai embora tão cedo, porque ele já passou por tanta coisa aí, né, velho? Eu acho que esse cara vai ficar aí na Terra até os 150 anos, ou mais. E qual que foi a situação que você se considerou mais sortudo do mundo? Que eu mais fui sortudo? Aham. A situação que eu mais me senti sortudo foi quando eu te encontrei. Aí eu imaginei que você ia falar isso. Eu sabia que você ia falar isso. Ué, tem coisa mais sortuda na vida do que encontrar o amor da sua vida? Não tem, pô. Sem ser eu, uma coisa assim, quase morte. Eu acho que a situação de mais sorte da minha vida, velho, uma vez que eu fui no mercado e consegui comprar energético a 1 centavo. Mentira. Eles erraram... Monster? Não, na época era aquele energético do Guaraná. Eles erraram alguma coisa no sistema lá, e aí eu vi que eles estavam tirando da prateleira. Eu tava com minha mãe na hora. Eu fui, peguei alguns energéticos lá, a gente tava com vontade de comprar mesmo, e pegou tipo assim uns 5. Quando que passou no caixa, tava dando lá 1 centavo. Meu irmão, eu voltei lá, peguei mais uns 15. Eu sei que eu peguei muito energético, velho, no final a gente pagou 20 e poucos centavos. E essa foi a vez que eu mais tive sorte na vida. Legal. Que maneiro, né? Uma situação dessa. E bom, aqui acabaram as pessoas mais sortudas do mundo. Mas para o vídeo não ficar muito curto, agora vai um speedrun de fotos que demonstram situações de muita sorte. Bora lá! Nessa primeira foto aqui nós temos um pedaço de quartzo encontrado em Arkansas, no valor de $4 milhões. Olha só, o cara tava cavando. Meu Deus, uma pedra! Olha o tamanho da pedra, meu amigo. Nessa segunda aqui a gente vê essas moedas pararam uma bala e salvaram a vida do meu bisavô durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele tava com umas moedinhas assim, e do nada as
moedinhas conseguiram parar uma bala na Segunda Guerra Mundial, meu parceiro. Que chique, elas são todas tortinhas na ponta. Seguraram uma bala, né, meu amigo? Um trevo de 5 folhas, isso é bem Meu raro. Deus, é uma raridade. Uma árvore que caiu e alguém conseguiu se salvar perfeitamente. Olha que vaga magnífica. 5. A minha flecha atingiu a porta USB do meu monitor e ainda funciona. Meu Deus, isso aqui é ser muito cagado. Eu queria ver muito. muito a história do cara jogando uma flecha no monitor. Por que ele tem uma flecha? Por que E por que ele tem uma flecha? tava mirando no buraco do monitor? Não sei, muita sorte. Uma pessoa que comprou uma carteira e já veio com $2 dentro, eu chamo isso hoje em dia de cashback. Meu troco na mercearia era um centavo de 104 anos. Caramba, isso deve valer uma grana hoje em dia, né, mano? Pra colecionadores. Enfim, demais. Consegui um refrigerante de uma máquina de venda automática e há um brinde colado na tampa. Mais um cashback. Alguém ganhou 100% de desconto. Isso é uma daquelas roletas que dão descontos pras pessoas e... sortemente ele conseguiu 100%. Eu estacionei melhor um carro e 1 segundo antes da rua ser destruída. Pau, quase perdeu o lancinho. Eles compraram um jogo de tabuleiro usado e encontraram joias que valem milhares de dólares. E parece bijuteria. Parece mesmo. Mas enfim, né? Vale milhares. Encontrei este cofre trancado sob o tapete de uma casa que eu comprei recentemente. Tem Tinha cofre... um cofre no tapete. Não sei, se tem cofre, tem história, tem alguma coisa secreta, bom ou ruim, não sei, uma casa ou um cofre misterioso, eis a questão. Encontrei 3 gemas em um ovo hoje, nunca me aconteceu, Já cara. aconteceu comigo. Meu Deus do céu. Eu uma pessoa Nunca muito vi isso, sortuda. nunca vi isso. Gostosura em dobro pra começar bem o dia. Isso aí é um daqueles bolinhos, quer dizer, sorvete, sei lá, algum doce que você compra nos Estados Unidos e ele conseguiu um doce e meio. É sorte, tá ganhando. É muita sorte pra uma pessoa só. Esse é um GIF. Oh my god. Meu Deus, ele deu um flip igual um skate. 2 pessoas de sorte. Caramba. A árvore caiu no meio dos carros. E tem um 7 na placa. Meu Deus, esse 777 já mostra que é um carro de muita sorte. Ainda bem que não furou o pneu. Meu Deus, foi bem no lugar, velho. Caramba, velho. Parafusinho alto. Qual a probabilidade disso acontecer? Não sei, velho. Com certeza é muito pequeno. Ele queria só um toque de mão, mas acabou ganhando a bolinha do seu ídolo de golfe. Ai, que bonitinho. Ô, gente. Ele sem acreditar. Meu Deus, que Seus fofo. fãs, quando você tira foto com eles. Oi, gente, fãs, quando me encontrarem na rua, venham, cheguem. Vocês vão ganhar fotos legais e abraços. Eu gosto de vocês são demais, eu te amo. Esses mirtilos são enormes, caramba. Meu Deus. Blueberries do tamanho de uma moeda, isso eu nunca vi. Eu acidentalmente rasguei um recibo que ainda precisava lembrar. Felizmente, o rasgo foi curto o suficiente para caber horizontalmente em meu triturador de papel e o número foi preservado em uma única tira. Caramba. É muito forte mesmo. É muita sorte mesmo, o cara rasgou um boleto que ele precisava pagar e o número do boleto foi salvo. Enfim, acabam aqui a speedrun de fotos sortudas para situações sortudas. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir. Beijão, você é sortudo? Você vai ser mais sortudo. Agora, ó, a corrente da sorte, ó. Se você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar, você vai ter sorte pelos próximos 10 anos. Se não, é só azar dele. Brincadeiras à parte, não esqueça de comentar uma situação aqui que você foi bem sortudo. Por favor, pessoal, eu gosto de ler as histórias de vocês e é muito legal saber que existem pessoas de sorte por aí. Então, coloca aqui sua história que talvez eu lance um vídeo mais tarde sobre as histórias mais sortudas dos meus inscritos. Beijão, galera. Tchau, tchau.